Seu nome é Xuxuna. O Xuxuna é um ser que se diz habitar na região da Sibéria. Se diz que esse ser seria um hominídeo gigante, parecido com o pé grande ou com o Yeti do Himalaia, que usaria peles como roupa e teria um pedaço de pele branca localizado no antebraço. A maioria dos relatos desse ser se origina nas tribos nômades Yakui e Tungus, ambas habitantes da Sibéria. Esses dizem que esse ser é muito perigoso e, além disso, às vezes consome carne humana. Algumas histórias falam sobre pessoas que andavam pela região quando encontraram um cadáver de uma dessas criaturas. Outras ainda falam que esses roubavam veados e comida das comunidades humanas. E também atacavam pessoas durante a noite, atirando nelas com arco e flecha, ou mesmo lançando pedras contra essas. Por último, há quem diga que essas criaturas atacam durante a noite celeiros e outras habitações humanas, sempre se aproveitando para pegar comida. Pessoas que testemunharam a aparição dos Xuxunas disseram que eles possuiriam cerca de 2 metros de altura, vestindo roupas de peles de animais, e alguns dizem também que eles teriam uma cauda. Enquanto isso, aqueles que os ouviram disseram que possuem fala arrastada. Hoje os relatos são tantos que esses são estudados levando-se em conta a possibilidade da comprovação da existência de um hominídeo criptídeo real nessa região do mundo. Inclusive, isso não é novidade. Em 1928, o governo soviético enviou uma expedição científica para coletar evidências sobre esse ser, pois algumas pessoas também dizem e teorizam que eles seriam na verdade algum tipo de ancestral do ser humano. Mas infelizmente, encontrar um deles seria mais difícil agora do que jamais foi, pois sua população estaria em declínio e teria diminuído muito desde o início do século XX. Seu nome é Kikimara. A Kikimara é conhecida como um dos seres mais perigosos do mundo. Se diz que pode ser um ente físico, um pesadelo ou um espírito assustador que perturba as pessoas durante a noite. Seres dessa raça são descritos como sendo parecidos com galinhas humanoides, com a boca e o nariz sendo um bico, dedos que possuem garras e pés como os de galinhas. Elas vestem geralmente um vestido caseiro com um lenço amarrado em volta do cabelo. As lendas dizem que a Kikimara geralmente entra nas casas pelo buraco da fechadura e então se instala na casa, não querendo sair de forma alguma e tentando tornar a vida das pessoas que ali vivem insuportável. Ali dentro da casa, elas gostam de viver em recantos escuros e fendas dentro das casas. Gostam muito de ficar atrás da lareira, perto dos fogões, sob o assoalho, nos armários e no sótão. Se por algum motivo esse ser está insatisfeito ou mesmo deseja que os moradores da casa percebam a sua presença, ele geralmente faz ruídos que lembram muito ratos. Então fique atento a esses sons durante a noite em sua casa. Também se diz que quando uma Kikimara aparece, geralmente más notícias a acompanham. Geralmente também costuma se relacionar a presença desses seres em uma casa à ocorrência da paralisia do sono, de pesadelos terríveis ou mesmo a acidentes que acontecem misteriosamente durante a noite em uma casa ocupada por humanos. Esse ser era e é tão temido em alguns locais que se diz que muitas mulheres eslavas mantinham as chaves sempre nos buracos das fechaduras, ou mesmo enchiam esses buracos com pequenos pedaços de pano ou papéis, somente para impedir de qualquer forma a entrada de uma Kikimara. As lendas dizem que sob nenhuma condição deve-se olhar uma Kikimara diretamente nos olhos.
Isso deve ser evitado a todo custo. Inclusive, as crianças do leste europeu eram ensinadas desde cedo a olharem para seus travesseiros ou janelas se achassem que uma quiquímara havia adentrado seu quarto. E caso ouvissem esse ser, mas não ouvissem, não deveriam olhar para as portas, caixas e armários, pois são lugares onde eles costumam se esconder. Pita. Seu nome é Lishi. Oriundo do leste europeu, o Lishi ou Leste é o espírito supremo, o senhor das florestas. Se diz que em cada floresta habita pelo menos um Lishi, às vezes mais, e eles muitas vezes brigam entre si pelas riquezas que cada um possui em suas matas. O nome Lishi vem do russo Leshi, que em russo significa literalmente aquele da floresta, o ser que mora na floresta. O Leshi pode assumir a forma que desejar. Geralmente se transforma nos animais que habitam as suas florestas, como lobos, corujas ou ursos, mas também pode assumir a forma de um redemoinho de folhas no ar, e até mesmo de um homem velho com um casaco de pele. Sua forma humana varia, mas muitas vezes é semelhante a um velho camponês, com uma longa barba e às vezes com um cajado. O Leshi é muito raramente visto, e quem vê dificilmente sobrevive para contar a história. No entanto, ele pode ser mais facilmente ouvido. Camponeses que moravam próximos às florestas muitas vezes diziam ouvir no vento a voz do Leshi. Além disso, sabe-se que ele tenta imitar com sua voz o som das folhas que sacodem ao vento, ou do vento batendo contra os galhos das árvores. O Leshi é um espírito tanto temido quanto reverenciado. Geralmente, para agradá-lo, oferendas são necessárias. A mais comum delas e que mais o satisfaz é pão com sal, uma forma de demonstrar a sua adoração e respeito. Apesar do seu imenso poder, o Leshi possui várias faces. Às vezes é bondoso, ajudando quem se perde e até mesmo evitando que o gado dos camponeses suma na floresta. Mas ao mesmo tempo também pode ser maligno. Tem como costume se divertir atraindo viajantes para fora das trilhas, e para isso usa diversos truques. Às vezes muda as trilhas de lugar para confundir os viajantes. Outras vezes refaz as marcas em árvores que guiam o caminho pela mata, trocando-as de lugar e criando uma nova rota para lugar nenhum. Outra possibilidade é a de que ele assumisse a forma de um viajante e atraísse a outros viajantes com conversas. Nesse caso, após se juntar a alguém, enquanto conversam, o Leshi leva a pessoa para as profundezas da mata, e quando o aventureiro se dá conta, está perdido em um pântano. Ouviria então uma risada distante. Olhando em volta, veria o Leshi observando de longe, sorrindo. Somente havia uma forma de o viajante então convencer o Leshi a levá-lo de volta para o caminho correto. Deveria fazê-lo rir. Para isso, o mais recomendado era tirar as roupas e colocá-las invertidas de dentro para fora e de trás para frente. Dizem que o Leshi acharia extremamente engraçado e, como recompensa, devolveria o viajante para o caminho de casa, mas sob nenhuma circunstância irrite-o. Caso contrário, a morte será iminente. Como a maioria dos seres da floresta, o Leshi hibernava durante o inverno. Durante a primavera, quando ele desperta, é tomado de raiva e se torna mais perigoso do que nunca. Se diz que nessa época mulheres correm um grande risco, pois ele estupra qualquer uma que encontra pelo caminho. Já no verão, ele se torna menos perigoso. Geralmente faz brincadeiras com humanos, mas sem nunca feri-los.
Mas no outono ele se torna novamente perigoso. Vira um adepto de brigas, tentando ferir a qualquer criatura que chegue perto demais. O Leste é uma das criaturas mais perigosas que se diz habitar pelo mundo. O rei que governa toda a floresta e é seu supremo guardião. Ainda hoje, sua presença não é somente uma lenda para habitantes do leste europeu. Seu nome é Lico. O Lico é tão perigoso que é considerado a personificação do mal, da desgraça e da má sorte no mundo eslavo, e se diz que todos que têm o enorme azar de o encontrar acabam sendo vítimas de algo muito ruim. Essa entidade é muito popular no leste europeu, principalmente na Rússia e na Ucrânia. Nesses locais, ela é descrita principalmente de duas formas diferentes: uma mulher idosa vestida toda de preto, ou mesmo uma criatura que se parece com um tipo de goblin, criaturas populares na região da Europa Central. Há ainda uma terceira versão, que diz que na verdade seria um gigante mais alto do que árvores. De qualquer forma, ainda se diz que às vezes essa entidade possuiria somente um olho, como um ciclope. Um conto de fadas muito antigo diz que o Lico atuaria da seguinte forma: ele pularia nas costas de uma pessoa, que então não conseguiria de forma alguma se ver livre desse ser. Então, desesperada, a pessoa corre para um rio ou lago, buscando afogar essa criatura. Mas isso não acontece. O que acontece é que a pessoa acaba morrendo e o Lico vai então atrás da próxima vítima. Dessa forma, ele jamais afoga diretamente a pessoa. Ao invés disso, sempre faz com que ela afogue a si própria na água. Em uma outra história igualmente antiga, dois homens saem em busca do mal, algo que nunca haviam conhecido antes. Então, no caminho dessa jornada, eles encontram a casa de uma bruxa e buscam abrigo com ela. Mas na verdade, eles não estavam diante de uma bruxa, e sim de um Lico. Então esse ser se revelou e matou um dos homens, ligou o fogão, cozinhou-o e por fim o devorou. Mas quando foi matar o segundo homem, esse revelou que era um ferreiro e poderia fazer o que a criatura desejasse. A criatura pensou e considerou, até que pediu para que o ferreiro lhe fizesse um novo olho. O ferreiro, muito astuto, afirmou que precisava que o Lico ficasse amarrado e imobilizado, pois aquele trabalho com a região do rosto era muito delicado. Então o ser amarrou-se, e foi então que o ferreiro o surpreendeu e furou seu único olho com um atiçador em brasa. Essas e outras tantas histórias antigas são somente alguns dos traços do pavor que essa criatura sempre inspirou no povo do leste europeu. Inclusive, se dizia que antigamente, quando uma pandemia atingia certa região do mundo, os moradores dali realizavam um tipo de ritual, em que um ídolo feminino de um olho só era esculpido, representando o Lico, e depois era queimado. Essas pessoas acreditavam que queimando essa serva da morte, a pandemia que ali existia também seria eliminada. Entidades conhecidas como Russalkas. As Russalkas são criaturas malignas que vivem próximas a fontes de água e são especialistas em atrair viajantes para a água para depois matá-los. São criaturas que se parecem com belas jovens de cabelos verdes, sendo magras, finas e às vezes até mesmo cadavéricas. São semelhantes às sereias, porém vivendo sempre em rios e córregos em meio a florestas. Elas possuem olhos verdes e hábitos na maioria das vezes noturnos. Seus pés são pequenos e os olhos possuem aparência selvagem. Os cabelos são sempre longos, espessos e ondulados, de cor verde como a grama. Suas vestes são uma roupa feita de folhas verdes,
ou uma longa camisa branca. Assim como os afogadores, se diz que as russalcas são os espíritos de mulheres que morreram afogadas, próximas a essas regiões. Mas não se sabe o porquê de sua vontade maligna de trazer pessoas para a água e matá-las. Talvez, assim como os afogadores, seja a vontade de se vingar e levar a outros o mesmo destino que elas tiveram. As russalcas são conhecidas por chorarem e rirem sempre de forma escandalosa, sendo possível ouvir de longe seus choros e risos, mas isso é muitas vezes planejado, pois assim, quem sabe, não sejam atraídos possíveis novas vítimas. Se diz que grupos de russalcas são às vezes avistados brincando em meio às árvores ou flores, e cantando e dançando sob a luz da lua. Se diz também que às vezes as russalcas emergem da água onde moram e sentam em suas margens, penteando e trançando seus cabelos. Caso alguém se aproxime, se lançam imediatamente na água e novamente tentam seduzir a pessoa para entrar junto na água. Mas as russalcas possuem uma fraqueza forte. Elas não podem se afastar das fontes de água, pois se o cabelo de uma russalca secar, ela morre. Por isso tem tanto medo de se afastar de rios e lagos. No entanto, possuem uma alternativa. Geralmente, algumas russalcas possuem pentes mágicos com elas, que sempre que passam no cabelo, os umedecem. As russalcas habitariam sob a água, em belos salões completamente feitos de cristais. Esses são decorados com ouro, prata e pedras preciosas. Mas algumas vezes, ao contrário de salões luxuosos, possuem algo bem mais humilde e simples: um ninho de palha, feito com palha coletada durante a Semana Verde, a 7ª semana após a Páscoa, uma semana importante no mundo eslavo, onde eram mais avistadas. Seu nome é afogador. Os afogadores, também conhecidos pelo seu nome eslavo, Utopiec, são criaturas demônios que habitam em pântanos e suas redondezas. Se diz que são os espíritos de pessoas que morreram afogadas nas redondezas, e é de uma forma muito macabra que eles realizam sua vingança. Eles afogam qualquer um que passava próximo aos pântanos onde habitavam, os atacando e fazendo tudo o que podiam para arrastá-los até a água, e ali afundá-los. Quanto à sua aparência, os afogadores são descritos como sendo um tipo de híbridos entre lagartos e seres humanos. Além disso, seus corpos ficaram tanto tempo sob efeito dos gases do pântano que se transformaram em algo indescritível e nauseante. Ele possui pele verde escorregadia, olhos esbugalhados que parecem saltar de suas órbitas, como se nem eles mais quisessem pertencer a um corpo tão aterrorizante. No topo da cabeça, às vezes, possuíam um pouco de cabelo escuro. Em suas mãos possuem garras muito afiadas, que eles usam para atacar suas vítimas e para tentar arrastá-las para a água. Caso você cruzasse por uma região próxima a pântanos e fosse atacado por uma dessas criaturas, você ia ter que vencê-los em seu próprio território, provavelmente tendo que lutar embaixo da água por sua vida. Isso porque quando arrastam a pessoa para a água, mesmo que ela ainda fique em pé e consiga se manter sob a superfície, os afogadores fariam de tudo para derrubá-la e puxá-la para o fundo junto com eles, para que assim a vítima tivesse o mesmo destino que eles tiveram.